E aí, pessoal, tudo bem? Professor Josimar aqui para mais um vídeo de biologia, o primeiro vídeo da série sobre revisão do Enem, tá? O professor vai fazer aqui um apanhado de alguns temas, 5 temas, na verdade, um tema por vídeo, vídeos pequenos, vídeos curtos, para você revisar todo dia um pouquinho aí, tá bom? Vamos nessa que hoje eu quero falar com vocês sobre divisões celulares. Esse é o tema do nosso conteúdo, da nossa revisão de hoje, tá bom? Bom, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de falar de mitose e meiose, tá? Nós temos que falar do ciclo celular. O ciclo celular, basicamente, ele é o ciclo de vida da célula, certo? Ciclo de vida da célula. Essa célula, ela tem um ciclo de vida justamente por quê? Por que ela tem um ciclo de vida? Porque essa célula aí, ela vai ter que se desenvolver e vai ter que originar uma nova célula em algum momento do seu desenvolvimento. Pode ser uma vez, pode ser mais vezes, pode ser várias divisões, pode ser uma divisão só na vida. Ela pode se dividir uma vez, só que nem, por exemplo, os neurônios, que se dividem apenas lá no início para a formação do cérebro. Quando ele fica completo, os neurônios não se duplicam mais, certo? Então, assim, toda célula tem um ciclo de vida, que é o ciclo celular. O ciclo de vida da célula é composto de duas partes, tá? A intérfase e a divisão. A intérfase, ela vai ser dividida, né, em 3 fases, G1, S e G2. 3 fases, então, é do que é dividido essa intérfase, né? Já dei uma baralhadinha aqui, não tem problema não. Então a intérfase é dividida em 3 fases, G1, S e G2, beleza? E a divisão, ou as divisões, mitose e meiose. Vamos lá, G1, tá? Na fase de G1, primeiro, a intérfase. O que é a intérfase? É um período de preparação para a divisão, como o professor colocou aqui, ó, período de preparação. Nesse período da intérfase, as células estão ativas, fazendo tudo o que ela deve fazer na vida dela. Sintetizar proteína, produzindo RNA, fazendo duplicação, daí a duplicação acontece numa fase em específica, né? Mas nesse período da intérfase, G1, S e G2, a célula ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela se prepara para fazer a divisão dela, tá bom? Aí o que acontece? Na fase de G1, ocorre então o crescimento, essa célula cresce, ela aumenta de volume. Nessa fase G1 ocorre também a duplicação do centrosoma, intensa produção de proteínas, uma vez que ela vai se dividir, ela está se preparando então para a divisão, e vai chegar um momento que ela vai precisar usar essas proteínas. Claro que na fase de G1 também, ela não está fazendo só essas proteínas, ela está fazendo proteínas que vão ser levadas para outros tecidos, proteínas que vão ser utilizadas por ela mesma, vai estar produzindo nessa fase, tá? E também fazendo produção de RNA, no caso, né, RNA mensageiro, para justamente fazer a produção dessa proteína, beleza? Na fase S, nós temos então a duplicação, ou também chamada de replicação do DNA, que é nada mais, nada menos do que fazer uma cópia, tá? E na fase de G2, você vai encontrar aqui mais produção de proteínas, duplicação das organelas que precisam ser duplicadas e ocorre o fim do crescimento desta célula. Então repara aqui que no gráfico, né, todo gráfico que vai falar sobre divisão celular, você vai ter aqui um momento em que um material genético ele aumenta, ele duplica a quantidade. Estaria representando aqui, ó, G1, S e G2. S é a fase onde o material genético duplica a sua quantidade. Beleza? Existe pontos de checagem ao final da G1 e ao final da G2. Esses pontos de checagem corrigem possíveis erros que possa estar ocorrendo, ou que possa ter ocorrido com aquela célula. Caso exista algum erro, ela vai ter uma pausa ali no seu desenvolvimento para fazer essa correção desse erro, beleza? E existe um período também chamado de G0, que é um período que algumas células têm, que ela não vai mais se dividir nesse momento, tá? Então o período de G0 é quando essa célula ela termina a sua divisão, que nem por exemplo um neurônio, que ela vai ficar em G0 pelo resto da vida dela. Tranquilo? Beleza? Entramos agora então
na segunda parte deste ciclo celular, que seriam então as divisões, tá? A primeira parte é a intérfase, G1S e G2, onde essa célula não está se dividindo, ela está se preparando para fazer a sua divisão, seja mitose, seja meiose. Legal? Tranquilo? Agora a gente entra na divisão. Quando ocorre a divisão, quando inicia-se a divisão celular, a intérfase acaba. Então ela para daquele metabolismo, ela para toda a maquinaria dela e ela volta toda a energia que ela tem para fazer a divisão, tá bom? A primeira divisão é a mitose. Mitose, formação de duas células filhas idênticas, beleza? Essas duas células filhas idênticas, elas podem ter muitos fins em diferentes organismos. Por exemplo, multiplicação e proliferação de células, ou seja, aumentar o número e proliferar as células. A multiplicação, quando o embrião está crescendo, por exemplo, ocorre a multiplicação dessas células para o embrião crescer. O tecido epitelial, quando ele está sofrendo a sua divisão, a formação de células novas. A proliferação de células, por exemplo, você cortou, fez um corte, vai formar uma cicatriz, vai proliferar as células para fechar aquele cortezinho, beleza? Regeneração de tecido nos tecidos que fazem regeneração. Os répteis, por exemplo, que tem regeneração. O nosso fígado, por exemplo, que pode se regenerar. Tranquilo? Lá nos unicelulares, a reprodução. Lembra que lá nos unicelulares, o nome da reprodução deles se chama fissão binária. Tá bom? Fissão binária. Ou também tem um nome bem bonitinho que é a cissiparidade. E ainda dá para chamar de bipartição. Ainda dá para chamar desse nome se você quiser também, tá? Então, fissão binária, cissiparidade ou ainda bipartição. Bacana? Legal? Muito bem. Crescimento do organismo. Você está crescendo. Você não terminou o seu estágio de crescimento ainda, né? Teu corpo está crescendo, as estruturas estão crescendo. Então, o crescimento corporal, sucessivas mitoses. E reposição de células mortas ou danificadas. Então você vê que essas células filhas, essas idênticas que são formadas aqui, por que elas são idênticas? Porque ela não é igual, professor, porque são duas células diferentes. Não é a mesma célula. Para ser igual a uma célula, só ela mesma. Ninguém é igual a ninguém. Nada é igual a nada. Tudo é semelhante, beleza? Então são células idênticas, são células semelhantes. E vão ter determinadas funções dentro de um organismo, beleza? As fases dessas divisões: prófase, metáfase, anáfase e telófase. 4 fases. São as mesmas da meiose. Os eventos que acontecem nessas fases são os mesmos, tanto na mitose quanto na meiose. Porém, acontece na meiose algumas coisinhas diferentes, alguns detalhes diferentes em alguns pontos dessas divisões, tá? Então, os eventos que estão aqui, ó, que você já pode ver os eventos que estão aqui, são eventos que ocorrem tanto nessas fases na mitose quanto na meiose, beleza? Então olha ali, por exemplo, a primeira fase da mitose, a prófase. Pró quer dizer primeiro, primeira fase. Nesta primeira fase, o que você tem de pontos importantes? Inicia a condensação dos cromossomos, formação do fuso mitótico, que é o cara que vai pegar lá no centrômero do cromossomo para separar ele depois, beleza? E fragmentação da carioteca. Então a carioteca começa a se desfazer, os cromossomos começam a se condensar e o fuso mitótico ele começa a ser formado também. Lembra que quem faz o fuso mitótico são os centríolos, beleza? O fuso mitótico ele é formado por aquelas organelinhas denominadas de centríolos. Legal? Tranquilo? Muito bem. Na segunda fase, fase de metáfase. Meta significa meio. Por que meio? Porque nessa fase, os cromossomos eles ficam alinhados na placa equatorial. Tá? O professor escreveu equatoria aqui, mas é equatorial. Beleza? Nesse momento, os cromossomos eles ficam alinhados na placa equatorial graças à ação dos fusos mitóticos. E esse alinhamento é para justamente poder encurtar os fusos mitóticos e separar os cromossomos. Beleza? Na terceira fase, ana. Ana significa separação. A palavra ana significa separação. Então, anáfase é a fase da separação, aonde ocorre a separação das cromátides irmãs provocado pelo encurtamento dos fusos mitóticos.
Beleza? Então o fuso mitótico que começou a ser produzido lá na prófase, ele vai ligar no centrômero dos cromossomos, vai promover o alinhamento desses cromossomos ali na metáfase, o cromossomo metafásico, que é o cromossomo alinhado, tá? Na metáfase o cromossomo também está no maior grau de condensação dele, beleza? Então vai ter esse alinhamento da metáfase, e aí o que vai acontecer? Os fusos vão começar a encurtar e vão começar a separar as cromátides irmãs, trazendo essas cromátides para os polos opostos dessa célula. Beleza? Aí a quarta fase, que é a fase de telófase. Telos significa fim, então fase do fim, fase final. Reorganização da carioteca. A célula volta a ficar ativa e ela tem, nesse momento, 2 núcleos. Por que 2 núcleos? Lembra porque ela duplicou? Antes da divisão, G1S e G2, na fase S, ela duplicou o material genético. Então, ela fez essa duplicação, separou esses cromossomos e formou 2 núcleos, um de cada lado dessa célula. Para aí, em seguida, acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Aí eu vou ter a formação de 2 novas células idênticas. Beleza? Tranquilo? É isso aí sobre mitose. Sobre meiose, divisão que forma células com a metade do material genético. Meiose forma células com metade do material genético. Essas células, elas sofrem meiose na produção dos gametas, beleza? Lembrando que quais as células do nosso caso? Quais as células que sofrem meiose? A ovogônia, tá? A ovogônia e a espermatogônia. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Espermatogônia. Tá me olhando? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Gente, a ovogônia e a espermatogônia, numa fase do desenvolvimento, tem a proliferação dessas células. A proliferação, ou seja, o aumento do número de ovogônias e o aumento do número de espermatogônias acontecem por mitose. A ovogônia e a espermatogônia vão sofrer meiose na hora da formação do gameta. Beleza? Então a ovogônia e a espermatogônia, elas são diploides, elas são 2N. E elas se dividem por mitose na proliferação, na fase de proliferação dessas células. Quando ela vai formar o gameta, aí sim você tem, então, a meiose ocorrendo com ela. Beleza? A meiose, gente, ela é dividida em 2 partes, a meiose 1 e a meiose 2. Todas elas têm as mesmas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Repare que na meiose 1 tem um número 1 depois do nome delas. Na meiose 2 tem um número 2. E na mitose não tem esse número. Isso é justamente para você diferenciar. Se tiver escrito lá no enunciado, não sei o que lá da prófase. Opa, prófase não tem número, então é da mitose. Não sei o que lá da prófase 1. Opa, prófase 1, então é da meiose 1. Lá, prófase 2. Então ele está falando da meiose 2, beleza? Detalhezinho aí. Esse número é justamente para te dizer qual é a fase. Se ele colocar o número 1 do lado da fase, é a meiose 1. Se colocar o número 2, é a meiose 2. Sem número, ele está falando da mitose. Legal? E veja que as fases são as mesmas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. As mesmas fases, os mesmos eventos que acontecem lá na mitose. Porém, presta atenção aqui. Na fase de prófase 1, mais especificamente no paquíteno, tá? Na fase de paquíteno da prófase 1, da meiose 1, ocorre o crossing over, que é aquela permutação, é a troca de um fragmento, de um pedacinho de DNA para gerar variabilidade genética, beleza? Outra coisa importante, na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos, eles estão pareados na forma de pares de cromossomos homólogos. Então, eles fazem a duplicação deles lá na fase S da intérfase. E aqui ocorre, então, a separação na meiose 1, a separação dos cromossomos homólogos. Lá na mitose, a separação na anáfase era das cromátides irmãs. Aqui na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Beleza? Prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. Depois da telófase 1, toda essa fase acontecendo, o crossing over no paquíteno, ou a separação do cromossomo homólogo lá na anáfase 1, você vai ter então
a citocinese 1. Pode ver aqui, ó, a citocinese ocorre após cada meiose. Tem a citocinese 1 e a 2. A 1, porque ela vai formar duas células, beleza? Aqui. E detalhe, a meiose 1 já é a fase reducional, ou seja, de 46 já vem para 23 cromossomos na meiose 1. Aí você começa a meiose 2, esse símbolo E significa que ela é equacional. Essa fase, ela meiose 2, a gente costuma dizer que ela é semelhante à mitose. Por que ela é semelhante à mitose? Porque aqui na meiose 2 ocorre a separação, lá na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Aí você vai ter uma outra citocinese aqui e no final, uma célula, ela vai ter originado então 4 células novas com metade do seu material genético. Mitose, 2 idênticas, meiose 4 com metade do material genético. Lembrando que a meiose na ovogônia vai formar uma célula só no final. E na espermatogônia, 4. A meiose das ovogônias forma uma célula só, o ovócito secundário que é liberado no período menstrual. E na espermatogônia, a meiose vai formar 4 células, 4 espermatozoides. Beleza? Olhando aqui para os gráficos, veja bem, mitose e meiose. A mitose tem uma subida e uma descida. Essa subida é a fase S da duplicação. Essa descida é a fase de anáfase. A fase de anáfase, que é onde vai ocorrer a separação dos cromossomos. Na meiose, olha lá, tem uma subida e 2 descidas. Aqui, a primeira subida da fase S da duplicação. Aqui a primeira divisão do material genético na fase de anáfase. E aqui a segunda divisão da anáfase 2, né? A outra separação das cromátides irmãs. Então, nos gráficos, mitose tem uma subida e uma descida. E meiose, uma subida e 2 descidas. Beleza? Agora vamos resolver alguns exercícios. A minha revisão não é só isso. Eu trouxe 3 exercícios para nós resolvermos aqui e tentar compreender melhor. Vamos lá. Essa questão aqui, apesar de não ser do Enem, mas é uma questão bem abrangente, então a gente vai ver o que está acontecendo aqui. O gráfico a seguir representa variações na quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula. X é uma unidade arbitrária de DNA por célula, ou seja, uma quantidade qualquer. Sobre esse ciclo vital de uma célula representado no gráfico, é correto afirmar. Gente, esse gráfico é de quê? Meiose, né? Uma subida, 2 descidas. Esse gráfico aqui é um gráfico de meiose. A partir disso, vamos tentar resolver aqui. A intérfase está representada pela fase 3. A fase 3. Não, gente. A intérfase é o que antecede a divisão. É o que antecede a divisão. G1, S e G2. Na fase S tem duplicação. Então você teria aqui G1, S e G2 aqui em cima. Só que a G2 é só um pedacinho da fase 3. Porque aqui na fase 3 vai ter a prófase, vai ter a metáfase também. A 4 você tem a anáfase. Como é meiose, é anáfase 1. Aí, anáfase 1, telófase 1 aqui. Aí vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 aqui também. E aqui, essa célula, como é um gameta, né, a gente diria que ela entra em G0, porque ela não vai entrar em G1 novamente. Porque G1 é aquela célula que vai entrar em G1 para se dividir de novo. Então essa célula, como é um gameta, é uma meiose, forma gameta, ela não vai se dividir de novo. Então a intérfase pela fase 3? Não. Tem um pedaço da fase 3, mas não é só a 3. As fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2. Tá, beleza, tranquilo, né? Que resumem todo o ciclo vital de uma célula. Não, gente, essas palavras muito abrangentes, tomem muito cuidado com essas palavras muito abrangentes, tá? As fases 1, 2 e 3 representam um período em que as células se encontram em intérfase. E as fases 4, 5, 6 e 7 subsequentes são características da célula em divisão mitótica. Não, é uma meiose. Então, errado essa alternativa também. Olha só que interessante, detalhezinho, tá bom? Olha o que ele fez aqui, ó. Divisão mitótica quando ao final ocorre redução à metade da quantidade de DNA na célula. Realmente é isso que está acontecendo. Tinha 2x,
E no final ficou X. Aconteceu a divisão pela metade. Só que você viu que você tem que ler a questão prestando atenção em todos os detalhes. Porque se você ler aqui rapidão, faz 1, 2, 3, interfase, beleza, tal. Quando no final metade da célula. Pô, você marca como certo e tá errado. Porque o que fica com metade é a meiose e não a mitose. Beleza? Letra D. A célula representada é diploide. Seu DNA foi duplicado no período S da interfase fase 2 e posteriormente passou pelas duas fases de meiose, originando células filhas com metade da quantidade de DNA. Fase 7, células haploides. Nossa, olha que questão linda. E tá perfeita. É uma célula diploide porque ela é 2x, não, seria 2N, tá? Ela duplica, passa pelas fases da meiose, ficando então com material genético reduzido na última fase. Letra D, a nossa alternativa correta. Tá bom? Vamos dar uma olhada por que a letra E está falsa? Na alternativa E, a fase diz assim, a fase 3 é caracterizada por um período em que não há variação na quantidade. A fase 3 é caracterizada por um período em que não há variação na quantidade de DNA na célula. Portanto, essa fase representa uma célula durante os períodos da mitose, prófase, metáfase e anáfase. Gente, olha só. Realmente, 3 é um período que não há variação na quantidade de DNA, porque justamente a duplicação já aconteceu aqui. Aqui não tem mais variação na quantidade, por isso que isso aqui entra num patamar de equilíbrio. Só que a anáfase é aqui, ó. É a fase 4. Então, letra E também está falsa essa alternativa. Beleza? Vamos para a próxima. Olha que legal essa daqui. Os seres vivos, isso aqui é Enem, tá bom? Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos. Vamos lá. Qual que é o padrão que a gente vai encontrar em ser humano aqui? Como que acontece em ser humano? Letra A. Vamos pegar aqui a partir de gameta. Gameta N, fecundação, zigoto 2N, certo? Zigoto forma esporófito. Opa, peraí, a gente tem esporófito? Não, quem tem esporófito é planta. Letra A não pode ser, tá? Letra B, zigoto N. Zigoto na espécie humana é N? Não, zigoto é 2N. Então, letra B falsa também. Na letra C, zigoto 2N, certo? Zigoto sofre mitose, várias sucessivas mitoses, formação do organismo adulto, que também é 2N. Veja, mitose forma células idênticas, então, crescimento do organismo, mitose, legal. Esse organismo adulto, por meiose, forma os gametas N, que por fecundação formam o zigoto 2N. Oh, show de bola! Essa é a nossa alternativa. Tá bom? Vamos ver por que as outras estão erradas? Zigoto 2N que sofre meiose para a formação de organismo adulto? Não, não é meiose. Zigoto N? Não, zigoto é 2N. Beleza, pessoal? Tranquilo? Você viu? Entendendo o ciclo, entendendo as características do ciclo celular, a gente consegue responder isso aí. Fechou? Vamos lá. Mais uma, última questãozinha. Peguei 3 exercíciozinhos pra gente. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. Legal? Textinho bacana. Tá lá, sandes, biodiversidade, diversidade, química e genética, disponível aqui, novastecnologias.com.br, tal. O incremento da variabilidade. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética. Permuta genética, crossing over. Crossing over. Permuta genética. Permuta é troca. Uma permuta é uma troca. O incremento da variabilidade ocorre na permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Olha só que coisa mais fantástica. Olha só, entenda aqui comigo. Entenda. Você tem lá um par de cromossomo homólogo. Beleza? Tranquilo? Esses cromossomos vão sofrer duplicação. Esses cromossomos aqui, que se duplicaram, vão dar origem àquela estrutura que a gente já conhece. Essas cromátides são irmãs. Essas cromátides são irmãs. Esses cromossomos, eles são homólogos.
vai pegar um pedacinho desse cromossomo e trocar com um pedacinho desse cromossomo aqui. Isso é o crossing over, a permutação entre cromátides não irmãs. Por que não irmãs? Porque essas cromátides são irmãs, porque elas são cópias entre si. Essas são cópias entre si. Então, essas entre si são irmãs e essas também. Agora, esse aqui é um cromossomo e esse é outro cromossomo. Eles são pares de homólogos. Então, essa cromátide com essa daqui, elas não são irmãs entre si. Por isso que tá certo ali, tá bom? Agora, vamos lá. Essa troca de segmento é determinante no que essa troca é determinante? Produção de indivíduos mais férteis? Não, a fertilidade não vai aumentar a variabilidade genética, mas isso não significa aumento de fertilidade. Transmissão de novas características adquiridas? Transmissão de novas características adquiridas. Vamos deixar que essa aí tá legalzinha. Recombinação genética na formação dos gametas. Tá aqui, ó. Recombinação genética na formação dos gametas. A variabilidade genética, ela vem devido à recombinação. A variabilidade genética, ou melhor, a recombinação, ela é o início para gerar a variabilidade genética. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Como isso aqui é meiose, essa mutação não é somática. Somática é célula do corpo, célula que dá características corporais. Teriam que ser mutações nas células gaméticas, não nas somáticas. Variação do número de cromossomos característico da espécie. Não é a permutação que vai fazer isso, beleza? Agora, por que a letra B não é, então? Transmissão de novas características adquiridas. Porque não necessariamente essa característica nova vai ser transmitida. Se essa característica nova ela não for selecionada, se for uma característica recessiva, e ali na formação do gameta pegar a dominante, e aí vai ser passada? Não. Então não necessariamente também uma característica nova adquirida ela vai ser transmitida. Beleza, minha gente? Tranquilo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude vocês. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Um grande abraço e espere o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.